A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 22. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote Gileade? Disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro hoje a palavra do Senhor. Então lá no reino do sul, que era o reino de Judá, o Asa já tinha morrido e agora quem estava reinando lá era Josafá. E no reino do norte, quem estava reinando nessa época era o rei Acabe. E Josafá veio fazer uma visita para ele. Eles estavam fazendo aqui aliança para lutar contra os sírios, o reino de Judá e o reino de Israel, o reino do sul e o reino do norte, 2 tribos e 10 tribos, o rei Acabe e o rei Josafá. E aqui Josafá disse para o rei Acabe que era para consultar o Senhor primeiro com respeito àquela guerra. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual podemos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O Acabe não gostava de Micaías, porque ele falava a verdade. Porque ele falava aquilo que Deus queria que falasse. Ele não falava por um interesse. Veja que é um profeta verdadeiro contra 400 falsos que falava aquilo que o rei queria. Era comprado pelo rei com propina, com presentes, com bens, com posição, e profetizava segundo a vontade dos ouvidos do rei Acabe, a coceira que ele tinha lá. Mas Micaías sabia muito bem quem era pelo Senhor e quem era contra o Senhor. E ele falava pelo Senhor, não se importando o que acontecesse com ele. Com certeza os 400 também tinham medo de morrer na mão do Acabe. E Micaías também tinha medo. Mas ele temia mais a Deus do que ao rei Acabe. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todos os consumir. Então, o Zedequias aqui, esse profeta, era o chefe dos 400. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então veja que aqueles que foram buscar o profeta Micaías já estavam pressionando ele para que ele falasse a favor do rei. E não falasse o que Deus queria que seja falado, que seja bem ou mal. E estava lá, o circo armado, na praça, os 2 povos, o reino de Judá, o reino de Israel, os 2 reis com vestiduras reais, sentados no trono, 400 profetas fazendo aquela anarquia, profetizando a favor do rei, dos reis Acabe e de Josafá para ir na guerra. Olha a situação de Micaías.
Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Esse é um profeta de Deus. Ele não fala aquilo que ele quer, do jeito que ele quer. Ele fala aquilo que Deus quer. E hoje, as pessoas que falam a palavra de Deus nos muitos grupos religiosos que existem, aquelas pessoas falam as palavras que o povo que está sentado ali quer ouvir. E massageia os ouvidos daquelas pessoas, falando palavras agradáveis a elas, que elas gostam de ouvir. Que você vai ser liberto, que você vai ser curado, que você vai ter prosperidade, e isso e aquilo. E aí pede a grana, para poder, na outra reunião, ele falar de novo aquelas palavras bondosas para as pessoas. E as pessoas que estão sentadas ali, estão vivendo na idolatria, no pecado, na feitiçaria, na imoralidade, não conhece a palavra de Deus e nem aprende, porque eles não estão ali para ensinar a palavra, estão ali para pegar algumas coisas da Bíblia e massagear o ouvido daquelas pessoas. E assim vai. É um enganador enganando os que gostam de ser enganados. Essa era a situação aqui do rei Acabe, quando foi mandar chamar o Micaías. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. Ele falou isso zombando do rei, zombando daquela situação. E o rei sabia que ele estava zombando daquela situação. Por quê? O rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não fale senão a verdade em nome do Senhor? Opa, agora o Acabe colocou o nome de Deus na conversa. Então disse ele, aí agora você falou para falar o que Deus quer que você escuta ou o que você quer que eu fale? Eu até quero falar para você, vai lá que você vai ganhar a guerra. Mas Deus não quer. Mas quando o Acabe perguntou, fale a verdade em nome do Senhor, ele não falou outra coisa senão a verdade. Olha o que o Micaías disse. Então disse ele: vi todo Israel. Por que ele falou todo Israel? Porque Judá se juntou ao reino de Israel. E agora não era um reino só, era um reino de Israel e o reino de Judá. Era o reino do sul e o reino do norte que estavam juntos, Josafá e Acabe. Por isso que ele falou todo Israel, não falou só Israel. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Ué, mas eles não tinham o rei Acabe, o rei Josafá? Mas para Deus a situação daquele reis ali estava tão caída que ele falou assim: vocês não têm senhor, por isso que vocês não têm pastor. Eu sou o pastor, vocês querem o Acabe como pastor, então fica com ele. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Veja que o Senhor Deus estava de pé com os anjos, vendo aquela reunião de Acabe e Josafá e o que eles queriam fazer. E disse o Senhor: quem vai induzir Acabe a que suba a Ramote Gileade? Aí um anjo falava de um jeito, o outro falava do outro. Então saiu um espírito, e esse espírito é um anjo. E se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então veja que aqueles 400 profetas foram induzidos por esse espírito a levar o Acabe para a destruição. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Olha a situação de Micaías, meus irmãos. Diante do rei dele, Acabe, diante do rei do sul, Josafá, diante de todo Israel, o povo de Judá e o povo de Israel, e diante de 400 profetas.
Micaías falou a palavra de Deus para eles escutar. Então veja, as pessoas que falam a palavra de Deus conforme ela é, elas não são bem vistas não, e não são muito queridas pelas pessoas. Quem é que é querido pelas pessoas que dizem falar a palavra de Deus? Aquelas pessoas que falam as palavras segundo ele que é de Deus, para agradar o ego e o coração das pessoas. Mas nem sempre as pessoas que falam pelo Senhor são queridas. E você fala por Deus? Você está querendo ser querido pelo povo, pelos 400 profetas, ou você está sendo ser querido por Deus? É uma escolha que nós temos que fazer. Então Zedequias, filho de Kenaana, o chefe dos 400, chegou e feriu a Micaías no queixo. Deu um murro no queixo, na boca dele. Por onde é que passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Veja. E disse Micaías: eis que você, Zedequias, vai ver naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Porque esses dois aí vão para a guerra. Vão perder a guerra. O povo vai ser disperso. E aí, onde é que ficou a tua profecia junto com as dos 400 que era para ir para a guerra? Aí você vai ter medo de morrer e vai ficar escondendo de quarto em quarto. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei esse homem, Micaías, o profeta de Deus, na casa do cárcere, na prisão, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Só faltou falar assim: na hora que eu voltar em paz eu mato ele, porque ele falou errado. Deus não falou isso, então ele vai morrer. Esse era o intuito do Acabe. E disse Micaías para o rei: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Veja, irmãos, que profeta brilhante. Diante da morte, diante da prisão, diante do escárnio, diante da zombaria, ele ficou firme diante de Deus e falou a palavra de Deus para o rei, para o outro rei e para todo o povo. E falou: olha, se eu não falei por Deus, vocês vão voltar em paz. Mas se eu falei por Deus, vocês vão ser dispersos lá. Então Deus quer que a gente tenha uma intimidade com Ele tal, que a gente não tem dúvida do que Deus está falando na sua palavra. Aqueles que não têm compromisso com a palavra, que lê de qualquer maneira a palavra, ou só lê os salmos, aquelas coisas gostosas de escutar, você não conhece a palavra de Deus. E hoje há uma situação. Você pode perguntar para todos os líderes religiosos de qualquer religião, evangélico, católico, que é envolvido com a Bíblia, se eles já leram a Bíblia toda. Olha, você vai ter uma decepção tão grande que nem os líderes não leram a Bíblia ainda uma vez toda, nunca leu. Olha, eu vou dizer para você, o teu percentual de 100, se você encontrar aí, olha, eu vou colocar muito. Se você colocar 10 que leu, vai ser muito. Eu acredito que não tem. Porque eu faço sempre essa pergunta quando eu estou visitando os grupos. Quando eu faço palestras, eu pergunto: quantos aqui já leram a Bíblia? Uma vez, pelo menos. Olha, é difícil, no meio de 100, 1, 2 pessoas, e não são os líderes, levantam as mãos. Poucos líderes levantou as mãos que já leu pelo menos uma vez. Eu te pergunto, como que as pessoas vão ensinar a palavra de Deus se nunca nem leram nenhuma vez? Eu confesso para você que se você ler a Bíblia inteira uma vez, você não sabe nada da Bíblia. Você vai ler ela toda e vai falar para Deus toda hora: Senhor, não estou entendendo, não estou sabendo o que significa isso. Mas com certeza, depois que você lê 3, 4, 10 vezes, aí você vai começar a ter uma noção clara da palavra de Deus. Aí eu pergunto para você: como que as pessoas se tornam líderes religiosos para ensinar a palavra de Deus se nem eles mesmos a leram pelo menos uma vez?
Esses 450 profetas aqui, eu não sei se eles tinham lido pelo menos uma vez todos os livros da Bíblia que existia na época deles, que eram os profetas que vieram antes deles. Não sei se eles conheciam pelo menos o Pentateuco, os 5 primeiros livros de que Moisés escreveu. Porque se eles conhecessem, eles teriam o mesmo coração de Micaías. Mas Micaías conhecia a palavra. Assim o rei de Israel, Acabe, e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. É fácil, não é verdade? A gente seguir a turma, né? Vamos lá! É fácil. Mas diante de uma turma toda gritando, vamos lá! E um falar assim, não vá. Não é muito fácil a gente dar ouvido para aquela pessoa. Por que aquela pessoa está dizendo não vá? Sozinha, lutando contra tudo e todos. E disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei. Ué, que coisa não? Ó, Acabe, ele não é o rei, não é o chefe da tropa, do exército, por que ele vai se disfarçar? Rei falso, você não acha não? Ué, se ele está confiante, confiando que Deus já tinha até selado a vitória por meio do... Ele tinha que se colocar a coroa na cabeça e falar assim, eu sou o rei desse negócio aqui, ó, Deus me mandou e ele vai fazer uma destroça aqui. Ou o rei Davi fazia assim? Quando ele ia para a guerra, ele se disfarçava para o povo, para os inimigos não saber que ele era o rei. Não, ele se manifestava como rei. Uma vez ele quase foi morto numa guerra. Aí os capitães, por causa da idade de Davi, falaram, não, agora o senhor não vai mais sair, nós vamos na frente da batalha. Porque quase que o rapaz matou o senhor lá, por quê? Porque algumas pessoas na guerra eram designadas, olha, vocês não vão lutar contra forte e fraco, vocês só vão lutar contra o rei. Então o rei era identificado. E o rei maligno aqui, o Acabe, falso líder do povo, se disfarçou. Ué, tão corajoso, ué. Se disfarçou. E o rei da Síria deu ordem, olha aí, ao chefe dos carros, aí, que era 32, dizendo, olha, 32 soldados. Vocês não vão pelejar contra pequeno nem grande, mas só contra o rei de Israel. Quero que vocês matem o Acabe. E sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram eles, certamente este é o rei de Israel. Então vê que o Josafá era verdadeiro, ele não tirou as vestes dele de rei. Logo os 32 perceberam que ele é o rei. Só que era o rei errado, porque não era para matar o Josafá, era para matar o Acabe. Olha lá o que aconteceu. Certamente esse é o rei de Israel, e chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo o chefe dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então veja que os 32 perceberam que aquele era o rei, mas não era o Acabe, era o Josafá. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Ué, mas e os 400 profetas, não falou que era para ele ir para a guerra? Que ia dar a vitória para ele? Como é que agora um soldado que nem tinha mirado o rei, deu uma flechada ao acaso, entrou e feriu o Acabe entre as fivelas da sua couraça? E a peleja foi crescendo naquele dia. E o rei parou no carro, defronte dos Círios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Esse é o fim de quem não conhece a Deus e a sua palavra. Para você não ser enganado por falsos profetas, você tem que conhecer a palavra. Mesmo que você não seja alguém que vai ensinar a palavra, você tem que conhecer a palavra. Porque quando você ouvir, você vai estar em sintonia. Isso que essa pessoa está falando é de acordo com a palavra de Deus. Isso que essa pessoa está falando é para a coceira dos ouvidos. Ele está enganando o povo. Ele é um usurpador. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Olha o que Micaías falou lá. Morreu o rei. Levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria.
E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito, que os cães iam lamber o sangue de Acabe. Quanto aos mais atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura, não está escrito no livro de Crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E agora é que vai vir a desgraça sobre o reino de Israel. Porque teve um momento na vida de Acabe que ele se humilhou, e Deus falou assim, ó, tudo que eu falei contra você vai acontecer. Mas porque você se humilhou, vai passar da tua casa para a casa do teu filho. Não vai começar agora em vida com você. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. A única coisa que ele fez foi fazer uma visita errada, né? Para a pessoa errada. Ah, mas o Acabe também não era rei de Israel? Mas é da linhagem de Jeroboão. É da linhagem dos bezerros de ouro. Não sei se o Josafá perguntou para Deus se era para ele fazer essa visita lá em Samaria. Olha como ele voltou envergonhado de lá. Se uniu numa guerra com Acabe, perdeu a guerra, quase morreu. Os 32 quase que mataram ele, os enviados dos sírios. Viu o outro rei ser morto, viu todo o povo ser disperso pelos montes. Graças a Deus que serviu de lição para ele. Ele deu ouvidos a Deus andando no caminho do pai dele, Asa, que fez segundo a vontade do Senhor. Aí ele viu que Micaías era um homem de Deus e que aqueles 450 era falso. Com certeza ele deu bastante atenção quando ele chegou no reino de Judá, a quem que ele deveria dar ouvido, daqueles que falavam a palavra de Deus. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e o poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro de Crônicas, reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Esse aqui é o LGBT. Isso aqui é Sodoma e Gomorra que ainda tinha lá. E ele andou nos caminhos do pai. O pai tinha começado a limpeza e ele terminou. Tirou toda essa situação. Aqui LGBT não vai imperar. Isso aqui é Sodoma e Gomorra, o fim é destruição. Nós vamos limpar o povo disso. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. A Josafá aprendeu a lição, né? Tinha feito umas alianças com Acabe e deu com o burro na água, não é verdade? Agora o filho dele queria. E ele com certeza sabia as profecias que os profetas já tinham dito a Acabe da vontade de Deus e que Deus ia fazer com o reinado de Israel. E Josafá foi sábio. Ele falou, não quero que você vá comigo lá nos navios, não. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou o Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então, o filho de Acabe, Acasias, pior que o Acabe. É o fim, irmãos. Acabou o livro de 1 Reis. Olha aí. Final infeliz. Josafá foi sábio. Ele aprendeu bem a lição. Não quis mais se unir. 2 anos depois o filho dele já morreu. Já veio outro rei.
Mas mesmo assim, o reino do sul, depois que o reino do norte foi destruído por Deus, o reino do sul também foi destruído. Porque o final do reino do sul foi ir para o cativeiro na Babilônia 70 anos. E agora eu quero perguntar para você e para mim, quem nós somos? Nós somos a Jezabel? Nós somos Acabe? Nós somos Josafá? Nós somos o filho de Acabe, Acasias? Nós somos os 450 profetas falsos? Nós somos Edequias, o chefe deles, que até fez um chifre de ferro para ferir os sírios e depois foi fugir de quarto em quarto quando perderam a guerra? Ou nós somos Micaías? Olha quantos caminhos você pode escolher, quantos exemplos. Que o Senhor tenha compaixão de nós, não é? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos que o Senhor nos dê o mesmo caráter, o mesmo espírito de Micaías, um servo teu brilhante, Senhor, que mesmo em face da morte, da desonra, mesmo em face da prisão, do pão amargo, da água amarga, ele não foi infiel à tua palavra. Tem misericórdia de nós. Nos dá esse coração e esse viver. Senhor, diante de qualquer situação que a sua palavra tenha que ser falada, nós falemos o que o Senhor quer que seja falado segundo a tua palavra. E não, Senhor, nós falarmos palavras para agradar homens, líderes religiosos, religião, sistemas políticos. Senhor, nos ajuda a andar no teu caminho. Nos ajuda todos os dias a comer da tua palavra. Nos ajuda a ler toda a tua palavra e relê-la, Senhor, para que ela seja escrita no nosso coração. Senhor, nós queremos andar no caminho de Josafá, que andou nos caminhos do seu pai Asa, que limpou a terra, Senhor, de Sodoma e Gomorra, que não era um com aquela situação, que aprendeu a lição de ter feito uma visita infeliz ao Acabe e quase morrer na guerra. Nos livra, Senhor, de fazermos alianças com aqueles que o Senhor não fez aliança. Nos ilumina, Senhor, com a tua palavra. Nos dá um dia na tua presença, debaixo dos teus cuidados, dos teus livramentos, assim como o Senhor livrou Josafá de 32. Que o Senhor também possa nos livrar, Senhor. Que nós possamos achar graça diante dos teus olhos. Nos ajuda a viver os nossos dias aqui na terra, Senhor, como Micaías, fiel a ti. Aleluia. Que Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Vamos ler toda a Bíblia? Agora nós vamos começar a ler o segundo livro de Reis. Acabou o primeiro livro. Vamos comer devagarzinho? Vamos mastigar a palavra? Deus te abençoe. Amém.